Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo ao professor Tiago e aos demais membros da comissão organizadora do evento pelo convite. Eu vou falar um pouco com vocês, participar da mesa temática Formação do Professor e Dilemas da Prática em Tempo de Pandemia, que é uma mesa temática que trata de forma bastante direta sobre a minha área de pesquisa e investigação, que é a formação e o desenvolvimento profissional docente. Gostaria de conversar um pouco com vocês, inicialmente me apresentando. Eu sou a professora Nayana, sou professora do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas, sou psicóloga, doutora em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo e líder do grupo de pesquisa em Educação, Formação e Ensino para a Diversidade. A minha área de atuação é a formação docente e o seu desenvolvimento profissional, e no momento eu tenho trabalhado com 2 projetos, um que é o projeto Mentoria de Professores de Ciências Iniciantes, submetido e aprovado na chamada do Ministério da Ciência e Tecnologia no âmbito do programa Ciência na Escola, e estamos em fase final de contratação de um projeto que se chama Uma Agenda de Pesquisa para a EJA, análise da formação, metodologia e estratégia dos professores que atuam nessa modalidade no município de Itacoatiara. Eu vou começar falando um pouco para vocês sobre os conceitos de formação inicial, formação continuada e desenvolvimento profissional, para, a partir desses conceitos, que nós possamos conversar um pouco sobre como pensar a prática profissional da formação docente em um contexto de pandemia. Nós vamos iniciar conversando sobre formação inicial. Os pássaros no slide são uma homenagem ao som dos pássaros que vocês vão ouvir aqui ao fundo, a realidade amazônica. Então, para fins de compreensão sobre as fases e as etapas de desenvolvimento profissional, nós vamos trabalhar aqui com 2 conceitos, de formação inicial e formação continuada, mas tendo sempre em mente que essa separação ela é didática para que a gente compreenda a formação que acontece na universidade e a formação que acontece fora da universidade. Mas a gente precisa sempre pensar a aprendizagem profissional do professor no âmbito de um desenvolvimento profissional que é contínuo, que tem início em experiências lá atrás, experiências que acontecem durante o nosso processo de escolarização e que vão seguir, vão caminhar e que vão marcar a nossa vida, a nossa trajetória e o modo de ser docente. Então eu começo trazendo essa frase, que é um resumo do que diz Canário, Garcia e Bernon acerca da formação de professores. Então, a formação de professores hoje é compreendida como um processo que corresponde a todo o itinerário profissional vivido, ou seja, a formação não pode mais ser entendida como uma primeira e curta fase que corresponderia aos cursos de pedagogia e licenciatura, mas é uma longa trajetória que abrange toda a vida do professor. Então, nós, enquanto professores, aprendemos ao longo de toda a nossa vida, de nossa história profissional, e as nossas aprendizagens, elas são marcadas por cada fase do desenvolvimento profissional no qual a gente se encontra. Então, por exemplo, Christopher Day, ele vai chamar a atenção para a curva de aprendizagem do professor iniciante. Então, ele vai dizer que o pico da curva de aprendizagem, o período em que o professor mais aprende, é no início da carreira. Então, a formação, segundo Garcia, se dá em processo através dos quais os professores adquirem ou modificam seus conhecimentos, habilidades e competências profissionais, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação e do ensino que oferecem. Então, sempre que a gente fala em formação, na importância da formação, seja ela inicial e continuada, o nosso grande objetivo é melhorar a qualidade da educação e do ensino que esse professor vai oferecer para os seus alunos. Então, embora a formação ela abarque toda a vida profissional do professor, vários estudos têm apontado que a formação ela tem diferentes etapas ou níveis, né? Então, a gente vai chamar de formação pré-treino, aquela formação que acontece a partir da nossa vivência, como eu já conversei com vocês, como estudantes, né? A nossa vivência durante a nossa vida escolar.
E essas representações, essas vivências que a gente tem lá na nossa etapa inicial de escolarização, ela vai influenciar a forma como a nossa identidade de professor é constituída e a forma como as nossas práticas vão ser constituídas. Então, um conceito muito importante é o conceito do mestre modelo, né? Então, muitas vezes, no início da docência, diante da incerteza, diante da inexperiência e da insegurança, é comum que a gente, enquanto professor, recorra aos mestres modelos. Ou seja, a gente recorra àqueles professores que a gente considera bons professores, e aí a gente vai tentar condicionar a nossa prática, direcionar a nossa prática para o modelo, para a forma como esse professor nos ensinava, né? Então, o desenvolvimento profissional do professor é marcado pela sua longa vivência como aluno, né? Ao contrário de outras profissões, nós, os docentes, somos a única profissão que tem um longo período de imersão no nosso futuro local de trabalho. A importância da formação inicial. Então, por muito tempo se questionou a importância da formação inicial. E a Cunha tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho muito importante, é que a formação inicial, ela nos fundamenta, ela dá as bases sobre as quais o professor irá construir o seu conhecimento profissional. Então, a formação ela é muito, muito importante, a formação inicial. E longe de estar de esgotar o processo de formação, né? Então, enquanto professores, a gente não pode pensar que a nossa formação, a nossa aprendizagem profissional, ela se resume à formação inicial. Como eu falei reiteradamente, ela vai acontecer ao longo de toda a nossa vida. Então, a formação inicial, longe está de esgotar o processo de formação. Entretanto, precisa dar a base estrutural que favorece ao professor recursos para o seu desenvolvimento profissional. Então, uma boa formação inicial, uma formação inicial bem construída, ela vai alicerçar solidamente toda a trajetória do professor. Então, sobre a formação inicial, ele, durante o processo de formação continuada, fará, e sobre sua vivência, né, na experiência da sala de aula, ele fará construções e reconstruções, ampliações, mas sempre partindo dessa aprendizagem de base. Então, mais do que conteúdos, né, a formação inicial, ela precisa favorecer a construção de conhecimentos. Então, vários autores, eles se dedicaram a identificar o que é esse saber imenso, né? Então, vários autores se dedicaram a pesquisar quais os conhecimentos necessários para a prática do professor. E um desses autores que eu trago aqui para vocês é o Schumann, né? Então, o Schumann, ele identificou alguns conhecimentos que seriam as bases do conhecimento do professor, né? Então, o primeiro conhecimento, segundo Schumann, que todo professor deve ter, é o conhecimento do conteúdo da matéria a ser ensinada, né? Então, a gente, enquanto professor, tem que conhecer a nossa matéria. Mas, para além de conhecer a matéria, e talvez mais importante do que conhecer a matéria, é conhecer como ensinar esta matéria, né? Que é o que o Schumann chamou de conhecimento pedagógico da matéria e que ficou conhecido como PCK. Então, o PCK, ele envolve o conhecimento do conteúdo da matéria que o professor ensina, né? E conteúdo esse que o professor vai reformular, vai tornar acessível através de procedimentos didáticos específicos, tornar esse conhecimento acessível aos alunos. Então, outro tipo de conhecimento necessário para o professor é o conhecimento curricular, né, que refere-se ao conhecimento do currículo propriamente dito. Além disso, o professor precisa conhecer o estudante e suas características. Essas são as características sociais, elas são as características psicológicas de desenvolvimento daquele estudante. Então, cada etapa do nosso desenvolvimento enquanto ser humano, ele vai ter características específicas. O professor precisa de um conhecimento pedagógico geral, das bases da didática, da sociologia da educação, da história da educação. Precisa conhecer o contexto educacional, ele precisa saber de onde vem esse aluno que está na sua sala de aula, como essa comunidade que está ali no entorno da sala de aula, ela pensa várias questões, e o conhecimento das finalidades educativas. Então, retomamos aqui a fala da Maria do Céu Roldão, uma autora portuguesa que eu gosto bastante, que ela vai dizer que
para ser professor é preciso saber imenso. Trazidas essas questões acerca da importância da formação inicial, eu gostaria de sim deixar uma questão muito importante que o Zeichner nos coloca. O Zeichner vai dizer que, na melhor das hipóteses, só poderemos preparar os professores para começar a ensinar, né? Então, embora a formação inicial ela seja essencial, ela seja dispensável, mas ela nunca será suficiente para dar conta de todos os desafios, de todos os dilemas em que nós, enquanto professores, vamos nos encontrar na sala de aula, né? Então, daí a importância da gente pensar a formação inicial alinhada aos processos de formação continuada que vão acontecer quando esse professor já estiver no sistema de ensino, né? Um conceito que norteia a minha percepção, tanto da formação inicial como da continuada, que tem sido o alicerce das minhas pesquisas e dos meus escritos, é o conceito de formação centrada na escola. Então, o Ibernon ele vai dizer que a formação centrada na escola ela é aquela que toma a instituição educativa como lugar de formação prioritária. Então, não se trata de descartar outros lugares e ações formativas, mas pensar esses lugares e essas ações formativas sempre tendo como referência a escola, a sala de aula concreta, as questões, os dilemas, os problemas, as inseguranças que o professor sente na sua prática profissional, né? Pensando ainda na formação inicial, talvez hoje a gente já consiga uma compreensão mais unificada sobre a importância da prática. Então, durante um longo período, os processos de formação inicial nas universidades brasileiras, nas faculdades, nos institutos de educação, ele foi muito centrado na aprendizagem do conteúdo e pouco centrado na aprendizagem pedagógica do conteúdo, né? Então, infelizmente, ainda reside no imaginário popular a compreensão ou a ideia de que para ser professor basta saber o conteúdo. Se ele souber o conteúdo e souber controlar os curumins, está de bom tamanho, ele vai ser um bom professor. Então, hoje a gente vê que essa representação equivocada, ela vem sendo desconstruída, né? E a prática no processo de formação inicial, ela vem ganhando muita força. Mas eu acho sempre muito importante a gente pontuar que quando a gente fala da prática, dos estágios curriculares, das práticas como componente curricular que ocorrem nas escolas, a gente não está falando de qualquer prática, não é só estar na escola observando, muitas vezes criticando, mas essa prática precisa ser formativa, reflexiva, essa prática que acontece nos estágios, por exemplo, ela precisa ser propulsora de mudanças. Então, a gente precisa trabalhar em todas essas questões. E um grande avanço que eu percebo hoje na consolidação da importância das práticas durante a formação inicial são os dois programas, que é o PIBID e a residência pedagógica, né? Então, o PIBID, ele é voltado para os 2 anos iniciais dos cursos de formação, né? Então, ele é um programa de indução profissional que busca aproximar realmente os nossos alunos das licenciaturas do ambiente escolar. E o Residência Pedagógica, que é um programa voltado para os 2 últimos anos da formação na universidade, da formação inicial, e que tem uma proposta de inserção profissional, ou seja, como ele é desenvolvido já lá no finalzinho da formação, a ideia desses programas é que eles diminuam o choque com a realidade quando esse professor estiver nas escolas, já como um professor iniciante, e que ele ajude nesse processo de reflexão e de propulsão de mudanças na escola. E aí, assim, eu gostaria de falar brevemente sobre a formação continuada. Então, a formação continuada, para fins desta apresentação, ela vai se referir àquela formação que acontece durante o exercício profissional, ou seja, a tal da formação em serviço. Como eu já coloquei para vocês, é muito importante que essa formação ela seja centrada na escola, nos problemas concretos da sala de aula. Então, na revisão de literatura, por exemplo, que eu fiz para a minha tese, sobre os processos de formação continuada, mostraram que ainda é muito comum a tão criticada formação que acontece nas escolas, que é aquela formação pacote pronto, que é aquela formação que ela ressegue um modelo e que ela acontece ali
como uma transmissão de conhecimento para os professores nas escolas, mas que muitas vezes não estão alinhadas com aquilo que os professores pensam e idealizam como necessidades formativas, né? A formação continuada, ela precisa ser pensada considerando a fase, ou seja, a etapa do desenvolvimento profissional do docente, a fase do desenvolvimento profissional na qual ele se encontra. Os meus estudos e as minhas pesquisas nos últimos anos, nos últimos 5 anos, elas têm se centrado na questão do professor iniciante e na importância da indução profissional, de um acolhimento específico dos sistemas de ensino, na sua formação continuada, a esse professor iniciante. Então, assim, como eu coloquei para vocês no início da apresentação, eu desenvolvo um projeto no âmbito do programa Ciência na Escola, um projeto de mentoria de professores iniciantes, e durante esse projeto de mentoria, a coleta de dados ela coincidiu com esse período de início da pandemia. Então, nós conseguimos resgatar alguns egressos aqui do nosso instituto durante esse período de pandemia, em um evento, inclusive, na primeira semana de Química e Biologia, que a gente promoveu recentemente, e que a gente teve a oportunidade de ouvir os nossos egressos, hoje professores iniciantes, e assim, ouvir as suas questões de ser professor iniciante em um contexto de pandemia, né? Então, muitos de nossos alunos se referem para a gente acerca de que a universidade, ela preparou esses alunos para o que eles chamam de escola padrão MEC. Então, a universidade, as práticas como componentes curriculares, as disciplinas de instrumentação, elas prepararam esse professor, isso sim, colocando como os iniciantes nos colocam. Eles nos prepararam, os professores, para uma escola que não é a escola concreta, que não é a escola real. E aí, esse contexto de pandemia intensificou muito mais esse choque de realidade e essas angústias no início da carreira desses jovens professores, por se depararem com situações nas quais eles perceberam que os seus alunos das escolas públicas e principalmente dos docentes que trabalham nas escolas das comunidades mais afastadas aqui no interior do Amazonas, que houve um descaso muito grande com esse aluno, né? Então, esse aluno que não tem acesso à internet, esse aluno que tem dificuldade para ter uma televisão, foi um aluno que, de certa forma, ele foi ignorado. E isso chegou a causar muita angústia para alguns dos nossos professores iniciantes, de pensarem como seus alunos estão em desvantagem frente aos outros estudantes que têm acesso a todas essas tecnologias. E eu digo isso, gente, para resgatar o papel da universidade na formação continuada de professores. Então, é muito importante que nós, professores das universidades, a gente continue acompanhando os nossos alunos egressos quando eles já estão nas redes públicas de ensino. Inclusive, para ajudar essas redes de ensino a desenvolverem processos de formação voltados para esse público, para esse professor iniciante, né? Então, na nossa perspectiva aqui dessa fala, a gente pensa o desenvolvimento profissional como fio condutor dos processos de aprendizagem profissional, né? Falando um pouco da realidade da pandemia, vou apenas assim falar muito brevemente sobre o que aconteceu aqui na Universidade Federal do Amazonas durante esse processo de pandemia, né? Então, como a maioria das pessoas provavelmente observou nos noticiários, Manaus foi uma das primeiras cidades a sucumbir ao coronavírus, né? A doença Covid-19. Então, nós tivemos um período muito crítico aqui no Amazonas, de muitas mortes, cenas bastante chocantes, como corpos nos corredores dos hospitais, corpos sendo armazenados em câmeras frigoríficas. Então, no dia 23 de março, se não me falha a memória, houve uma interrupção das atividades nas escolas. E na Universidade Federal do Amazonas, a interrupção ela começou no dia 16 de março, se não me falha a memória.
E aí, assim, nos primeiros meses da pandemia, de certa forma, a gente ainda não tinha muita ideia de quanto tempo ela iria durar. Acho que isso foi um comum. Então, a gente ainda passou algum tempo na universidade esperando que aquilo terminasse logo. Com o passar do tempo e a gente conhecendo melhor o vírus e vendo que ele ia se perpetuar por mais tempo entre nós, a universidade construiu uma comissão, que é uma comissão inclusive que eu presido, para fazer um diagnóstico das condições tanto de infraestrutura como pedagógicas e principalmente de acessibilidade, né, dos cursos da UFAM. E lembrando que a UFAM ela tem 5 campos, então um campus em Manaus, né, na sede, e a presença da universidade em mais 4 municípios do interior do Amazonas. Então, a minha comissão foi realizando esse diagnóstico e, paralelamente a isso, uma outra comissão foi elaborando um plano de biossegurança, que é um plano que norteia o nosso uso dos espaços físicos da universidade. No final do mês de agosto, início do mês de setembro, a universidade lançou um calendário regular, né? Um calendário excepcional, chamado de ensino remoto emergencial, com duração de 3 meses, outubro, novembro e dezembro, e facultativo a adesão tanto dos professores como dos alunos. O ensino remoto emergencial ele ainda está acontecendo, não com todas as disciplinas, não correspondendo ao período regular, mas como uma forma de diminuir a quantidade dos alunos no espaço da universidade quando do retorno. Então, hoje na universidade, a gente já pensa o retorno, seja ele remoto, híbrido, e eu chamo retorno a retomada do calendário regular, nesse contexto ainda de pandemia. No período de ensino remoto emergencial, alguns professores, nos quais eu me incluo, optaram por não oferecer os estágios supervisionados. Então, durante esse ensino remoto regular, alguns professores como eu aqui no ICET, os nossos 2 cursos de licenciatura, a gente interrompeu os estágios. Mas agora, diante toda essa incerteza de quando a gente vai voltar, a gente tem começado a pensar como a gente vai desenvolver o estágio no retorno do calendário regular. Então, algumas possibilidades formativas que eu tenho pensado e discutido com os meus pares a importância de, nesse período inicial de retomada das atividades de estágio, a gente fazer um diagnóstico, né? Conhecer a realidade das escolas do município, pelos estudantes, pelos estagiários, e identificar quais foram as ações adotadas nesse período de pandemia. Então, levantar estes dados, analisar estes dados, é necessário para que o aluno construa uma visão crítica, uma visão crítica, mas ancorada na realidade, porque isso ajuda a diminuir o choque com a realidade que o nosso aluno falou hoje como professor, o nosso egresso, da realidade das escolas, que não é uma realidade padrão MEC. Então, a gente precisa desse diagnóstico para que a gente consiga, junto aos alunos, construir uma visão crítica da escola, das redes de ensino, mas uma visão ancorada na realidade. Como estratégias formativas, que eu acho que a gente pode utilizar para diminuir a presença desse estagiário na escola, usar filmes, casos de ensino como oportunidade para a gente dialogar sobre a realidade da sala de aula. E uma questão que eu acho essencial a gente precisa ajudar as secretarias de educação, as escolas, a pensar estratégias para a recuperação das aprendizagens dos alunos, que foram aprendizagens muito diferentes e que a gente vai precisar trabalhar a recuperação dessas aprendizagens quando do retorno às atividades presenciais. Bom, então novamente agradeço à comissão organizadora pelo convite e me coloco aqui à disposição para que a gente possa dar continuidade a essa conversa. Muito obrigada.